Você conhece um brinquedo chamado Scooter Board? É como um skate, só que quadrado e com rodinhas que se movem para todos os lados. Ele tem 2 alças laterais que já machucaram os dedos de muita gente. Mas a verdade é que elas estão sendo usadas do jeito errado. Elas são proteções para as mãos e não alças. Essas partes plásticas nas laterais das pranchas servem para proteger os dedos dos mesmos machucados que ganhamos ao usá-las do jeito errado. O jeito certo de segurar é escorregando a mão para dentro do furo para poder segurar na base da própria prancha. Assim, você impedirá que as juntas dos dedos batam em outras pranchas e obstáculos enquanto se diverte deslizando para lá e para cá. Quando você sai do banho e veste seu roupão, de que jeito o fecha? Assim, certo? Com o cinto passando por todas as presilhas e finalizando com um nó na frente. Afinal, é assim que todos os cintos funcionam. Ou algo mudou? Os hobbies ficam bem mais fechadinhos se forem amarrados assim. Passe o cinto pelas 2 primeiras presilhas da frente e amarre com firmeza. Esse jeito é bem mais fácil e tudo fica em seu devido lugar. Observe este símbolo de divisão. Aposto que você nunca se deu conta do significado por trás deste design. É uma fração, mas com os números representados pelos pontos. Faz todo sentido, né? Por que a gente nunca pensou nisso? Se você abrir um abacate, mas não comer tudo, aqui está um truque para impedir que a sobra escureça. Guarde o pedaço que não foi usado em um copo com água dentro da geladeira. Ele vai durar 2 ou 3 dias a mais. Você estourou pipoca no micro-ondas para ver um filme e está prestes a despejá-la em uma tigela. Mas espera aí! Existe um recurso interessante nos sacos de pipoca de micro-ondas que quase ninguém usa. Assim que ela estiver pronta, observe o fundo do saco. Lá tem uma abertura. Antes de abri-la ainda mais, vire o saco de cabeça para baixo e o balance. Esse buraquinho foi feito para que os milhos que não estouraram saiam. É só sacudir que sua tigela terá pipocas perfeitas. O protetor solar tem um uso desconhecido que pode ser útil se você tiver riscado a pele com caneta permanente. Aplique o produto na marca de caneta e esfregue. Pronto! Isso também funciona em superfícies duras, como azulejos de cozinha. Então, na próxima vez que colocar suas habilidades artísticas em prática e acabar pintando onde não deveria, é só usar esse truque. Se as pilhas do seu controle remoto descarregarem, existe um jeito de fazê-las funcionarem mais um pouquinho. Tire-as do controle e esfregue as pontas uma na outra nos 2 lados. Isso vai limpar os pontos de conectividade e dar tempo para as substâncias químicas se redistribuírem lá dentro. Assim, você pode relaxar e deixar para comprar pilhas novas depois. Olhe para cima. Viu o ventilador de teto? Ok, se você não tem um em casa, use a imaginação. Ele também tem um recurso que pouca gente conhece e que pode ser ativado por meio de um interruptor ou um botão de controle remoto. Estou falando da capacidade que os ventiladores têm de mudar a direção do vento. Funciona assim. Em dias frios, o ideal é colocá-lo para girar em sentido horário, para que todo o ar quente do teto seja puxado para baixo. No verão, ele deve girar em sentido anti-horário, para empurrar o ar frio que se acumula no piso e o colocar para circular no ambiente. Agora vamos voltar a falar do micro-ondas. Sabia que alguns têm modo silencioso? Pois é, todas aquelas vezes em que você esquentou comida de madrugada, com o dedo pairando sobre o botão de pausa para apertar poucos segundos antes de o aparelho apitar, poderiam ter sido muito menos estressantes. Depende da marca, mas ao pressionar e segurar o botão 0 ou o 1, o modo silencioso é ativado. Agora que você sabe disso, pode esquentar suas comidinhas a qualquer hora, sem medo de acordar ninguém. Aquelas molas que ficam atrás de portas e fazem aquele barulho irritante não servem só como batente. Essas rosquinhas também são usadas para prender as portas. Ao abrir a porta acima da mola, ela se prenderá na soleira, mantendo-a aberta. Pois é, por essa você não esperava, né? Sabia que você provavelmente está calçando seus tênis de corrida de forma errada? Veja bem, há 2 furinhos no topo do tênis, onde ficam as pontas dos cadarços, chamados travas de calcanhar. E adivinha só o que eles fazem? Sim, impedem que seus calcanhares escorreguem. Assim, você não fica com bolhas e suas meias não descem, o que é super irritante, né?
Então, passe cada ponta de cadarço em sua respectiva trava de calcanhar, formando 2 alças. Depois, é só enfiar a ponta na alça oposta e amarrar com firmeza, como você sempre faz. Pronto, calcanhares protegidos. E por falar em cadarços, se você der um nó tão forte neles a ponto de não conseguir desatar, nem usando o poder de seus músculos, use o ingrediente de cozinha. Sim, é isso mesmo, o ingrediente de cozinha. Além de engrossar molhos, o amido de milho também serve para desatar nó. Super versátil! Basta polvilhar em cima, cobrindo por completo, que ele vai soltar tudo rapidinho. Isso funciona com colares, cordas e lã. Só não desfaz nós musculares, infelizmente. Mas não custa nada tentar. Você colocou o anel de outra pessoa no dedo sem pensar que as mãos dela são bem menores que as suas. E agora ele está preso. Pegue um frasco de limpador de vidros, meu amigo. Sim, além de deixar as janelas limpas, ele também é ótimo para remover anéis agarrados. Basta uma borrifada que a joia vai sair facilmente. Legal, né? Por que ninguém ensinou isso pra gente? Digamos que você tenha escrito alguma coisa a lápis em uma prova, por exemplo, mas, deixou a borracha em casa. Do sanduíche você não se esqueceu, né? Pronto, é só usar o pão para apagar seu erro. Enrole o miolo dele até ficar bem firme. Depois vá em frente, apagando como faria com uma borracha de verdade. Por que os fabricantes de pão esconderam isso da gente? Esse truque poderia ter me salvado em tantas provas escolares. Se você usa jaqueta de couro, antes de mais nada, você é estiloso. E em segundo lugar, certamente está perdendo a chance de usar um recurso que essa peça de roupa oferece. É que as tiras que ficam em cima dos ombros da jaqueta não são meramente decorativas. Desabotoe-as na hora de colocar as alças de sua mochila nos ombros, depois feche-as de novo em cima, travando a mochila ao seu corpo. Aí, não importa quantos pulos você dê ou quanto se remexa, sua bolsa continuará no lugar. Quando você precisar embalar restos de comida, o papel alumínio é o seu melhor amigo. E sabia que ele também pode ser usado na lavanderia? Suponhamos que seus lenços de colocar na secadora acabaram. Suas roupas estão saindo com tanta eletricidade estática que seu cabelo está ficando em pé, tipo aqueles cientistas malucos de desenhos animados. Aqui está o que você pode fazer. Amasse folhas de papel alumínio formando 2 bolas. Coloque-as na secadora com as roupas e faça mais um ciclo. Elas sairão sem eletricidade alguma. Depois de cozinhar ovos, o desafio é tirá-los de dentro da água quente. Pelando de quente, eu diria. Como fazer isso sem queimar as mãos? Usando um fouet. Empurre esse utensílio contra o ovo e ele entrará facilmente entre os fios. Fácil e confortável. Nos Estados Unidos, as sacolas de pão costumam vir com clipes coloridos que não servem só para decorar a embalagem. Eles indicam o dia da semana em que o pão foi embalado. Azul significa segunda-feira, marrom é quinta e branco, sexta. As cores não são aleatórias. E a maioria das marcas segue o mesmo sistema, pois existe uma empresa que fornece muitos desses clipes. Então, quando for escolher um pão mais novinho, é só se guiar pela cor. Você já parou para pensar sobre os segredos sensacionais do dia a dia da vida moderna no planeta Terra? Estou falando das pequenas portinhas nas máquinas de lavar e daqueles pequenos buraquinhos nas janelas dos aviões. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, cola aqui e permita-se ficar tão surpreso quanto eu fiquei quando descobri. Lembra daquela gaveta debaixo do forno? Talvez você a tenha ignorado o tempo todo, ou a esteja usando para armazenar formas e frigideiras. Bem, mesmo que ela atenda essa função, não é só para isso que serve. A melhor maneira de usar a gaveta debaixo do forno é para manter sua refeição aquecida enquanto espera para servi-la. Genial, não é? Falando sobre portas secretas, você já notou que a maioria das máquinas de lavar também tem pequenas portinhas na parte inferior? Essas portas servem, na verdade, como drenos. É para onde vão todos os itens que colocamos para lavar junto com nossos jeans e jaquetas. É como se fosse um colecionador, digamos, de pequenos itens. Isso os impede de chegar aos canos principais de drenagem e entupi-los, nos economizando centenas de reais em reparos todos os meses. Agora, quem nunca passou pela tarefa confusa de ter que medir quanta massa cozinhar para uma porção? Aqui está a solução: o buraco no meio da colher de pegar massa.
Ele foi feito para medir a quantidade exata de massa seca que você precisa para uma porção. Se você tentar colocar macarrão cozido molhado por ali, bem, boa sorte. Falando nisso, você já se perguntou por que as tampas das canetas têm buracos? Talvez você tenha pensado que era um recurso de design para regular a pressão do ar, mas na realidade esses orifícios têm uma função muito mais simples e importante: reduzir o risco de asfixia. Muitas pessoas adoram morder essas tampinhas, e esse pequeno orifício evita engasgos caso alguém engula acidentalmente uma tampa e ela fique presa na garganta. Para os apaixonados por cozinha, há um segredo escondido bem na frente de seus olhos que pode mudar sua vida. Visualize as panelas. Agora as alças delas. Certo, existem buracos nelas. Acontece que esses orifícios foram projetados para segurar a colher que você está usando para cozinhar. E em vez de respingar um molho por todo o fogão ou no chão da cozinha, você pode colocar a colher no buraco e deixar escorrer o molho diretamente de volta para a panela. Uhul! Falando em itens do dia a dia, a maioria das maçanetas das portas é feita de latão, pois esse material as torna naturalmente livres de germes. Ao contrário das maçanetas de plástico, as de latão são meio mágicas. Elas podem se desinfetar sem que você precise limpá-las. No capricho, hein? Você já notou que na parte inferior da trena há uma pequena fenda? Ela se encontra naquela parte metálica que você precisa puxar para medir alguma coisa. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim. Fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador. Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo? Agora eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou.
Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para hidratação. Mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina recheada de geleia? Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é? Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente usamos apoios de cabeça para, descansar a cabeça, certo? Não só isso, como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que essa função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira. Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira, juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. Pensa numa limpeza eficiente. Por outro lado, a minha ideia de limpeza doméstica é varrer o quarto com um olhar. Não quero perturbar a camada protetora de poeira. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine. Então, certifique-se de lavar as mãos com frequência. E limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora.
Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos.
Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Isso é constrangedor. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível. A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, um H2O, e possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs.
É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente, as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há 2 furos neste padrão de tomada? O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com um mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície fica mais lisa e os raios de luz refletem mais uniformemente. É por isso que o couro parece brilhante. As canetinhas marca-texto são preenchidas com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. Os tons amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que o texto seja visto em uma fotocópia preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcações amarelas e verde claras como muito claras e não as imprimem. Os ímãs são feitos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos trabalham simultaneamente e aumentam a força de atração. Aquele buraco do tamanho de uma moeda na porta do elevador é na verdade uma fechadura. Se as portas ficarem presas, um operador pode abri-las manualmente graças a esse orifício, onde será inserida uma chave especial. Já o pequeno buraquinho na janela do avião está lá para equilibrar a pressão do ar. A janela tem 3 camadas. O painel externo é extremamente resistente. Ele pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno, que está mais próximo de você, é feito de materiais mais econômicos e evita possíveis danos à janela. O buraco em si fica no do meio e não apenas equilibra a pressão, como também evita o embaçamento. Aquelas cerdas da escada rolante estão lá para sua segurança. Elas não permitem que você chegue muito perto da borda. Dessa forma, suas roupas não ficarão presas no meio dos degraus. Você vê o Sol em amarelo ou laranja porque a atmosfera do nosso planeta espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que o Sol parece mais quente ao nascer e ao se pôr. Vá comprar algumas laranjas e tenho certeza que as encontrará em um saco de malha vermelha. Elas raramente estão por aí sem um desses. Isso é puro marketing, e a cor não é uma escolha aleatória. Quando embaladas em um saco de malha vermelha, as laranjas parecem mais laranjas, mais frescas e mais atraentes. Então há uma maior propensão de comprá-las, certo? Os limões sicilianos, por sua vez, são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se fossem embalados em vermelho, pareciam mais laranja. Verde combina melhor com amarelo e faz com que essas frutas se destaquem.
Os fabricantes fazem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de diferenciá-los é criar um desenho de costura sofisticado. 2 colchões de 2 empresas podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá disso e decidirá que desenhos diversificados significam algo relacionado à qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. Quase todos os hotéis têm lençóis brancos. Eles escolhem essa cor especificamente para mostrar quão altos são seus padrões de limpeza. Quanto mais brancos e limpos forem os lençóis, mais luxuoso o local parece. É muito mais fácil ver sujeira e manchas no tecido branco. É como uma prova de que você entrou em um quarto limpo. Hey! Você já se pegou no seu quarto curtindo a vibração das suas músicas favoritas, admirando o subwoofer da caixa de som, enquanto ela proporciona toda aquela excelência aos seus tímpanos? Quem nunca? Mas você já se perguntou por que essa mesma caixa de som, junto com os demais alto-falantes do mundo todo, quase sempre é preta? Alguém aí provavelmente deve estar gritando na tela agora sobre sua caixinha verde, vermelha ou de qualquer outra cor do arco-íris. Primeiro, eu disse quase sempre. E segundo, se você olhar atentamente para o lindo design do seu tocador de música colorido, muitas vezes descobrirá que o alto-falante dele também é preto. Uma possível explicação para isso é que a tecnologia original dos alto-falantes tinha um diafragma com partículas pretas. Assim que um som é amplificado, envia uma carga através desse diafragma, e essas partículas pretas são empurradas para cima. As de carbono saltam e tocam a membrana superior do diafragma e são responsáveis por criar alguns dos sons distintos das nossas caixinhas que tanto adoramos. Os fabricantes devem ter se cansado de seus produtos mudarem de cor com uso prolongado, além de essas partículas pretas se depositarem na membrana superior do diafragma. Assim, a solução lógica foi pintar a maioria dos alto-falantes de preto. Outra crença mais prática sobre eles serem principalmente pretos é porque é uma cor que combina facilmente com muitos tipos de decoração. Paredes, móveis e roupas geralmente ficam muito bem quando combinados com ela, que por isso predomina em todos os lugares que você vai. Ouvir música foi repetidamente classificado entre os 10 principais passatempos nos Estados Unidos conforme pesquisas. Hoje em dia, há caixinhas em todos os lugares, na televisão, no laptop e no telefone. Você não consegue escapar delas. Mas vamos dar uma olhada em como tudo começou. A origem está na tecnologia do rádio e do telefone. A primeira forma de alto-falante foi desenvolvida por Johann Philipp Reis, em 1861. Esse alemão era um inventor autodidata e instalou sua criação no telefone. O equipamento quase conseguia reproduzir tons claramente, mas também foi capaz de replicar a fala abafada após algumas revisões. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, decidiu tentar produzir uma versão melhorada dessa engenhoca de Philipp. Essencialmente, ele e outros inventores queriam fazer um alto-falante eletrodinâmico. Em 1877, isso ainda não existia, mas devido ao desejo de criadores em todo o mundo de mudar isso, pesquisas confirmaram que era extremamente possível desenvolver um. Em particular, o trabalho de Werner von Siemens foi uma força motriz para chegar a essa conclusão. Ele teve a ideia de um alto-falante acionado por bobina eletromagnética. Por que existem ímãs nesses equipamentos, você pode perguntar. Todos os atuais, hoje em dia, possuem uma corrente elétrica, algo que os inventores nunca teriam dado como certo em nenhum momento de suas vidas. Quando esta corrente elétrica está se movendo, ela produz um campo magnético. Para fazer o painel do alto-falante se mexer, ímãs são usados para criar um campo magnético oposto que produz vibrações. Estas são o som que acabamos ouvindo. Quanto maior o ímã, mais alto o som. Já o americano Thomas Edison registrou uma patente britânica para um sistema usando ar comprimido para um mecanismo de amplificação. O primeiro alto-falante elétrico comercial nasceu apenas em 1924. A qualidade do som produzido por este era boa o suficiente para filmes. Levou quase 20 anos para o desenvolvimento inovador do próximo. E ele veio com a chegada do Duplex Driver, em 1943, que oferecia maior clareza e coerência nos volumes altos, o que era importante nos cinemas. Apropriadamente, foi apelidado de A Voz do Teatro.
O Duplex Driver foi logo testado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e instantaneamente se tornou o padrão da indústria dos cinemas em 1955. Até agora, esse design ainda é utilizado. De fato, a indústria cinematográfica parece se dedicar bastante à questão do som, assim como as salas de cinemas que frequentamos. Você deve ter notado que esses locais geralmente têm cortinas grossas nas paredes. Elas são à prova de som ou acústicas e muito mais grossas do que as comuns. Isso porque consistem em panos mais pesados, feitos com tecidos firmes ou têm forros de melhor qualidade. Assim, absorvem o som e reduzem o reflexo acústico do teto, janelas e paredes planas da sala, criando uma experiência sonora muito melhor. Os pisos de carpete são bem grossos nos cinemas pelo mesmo motivo. Eles ajudam a abafar o som, produzindo isolamento. Do ponto de vista prático, os carpetes também são colocados para evitar o barulho de passos durante as exibições dos filmes. O conceito de captura de som também é a razão pela qual colocar um telefone dentro de um copo ou xícara amplifica o volume. Qualquer alto-falante parado ou suspenso em um espaço aberto projeta o som em todas as direções. À medida que o equipamento vibra para criar ondas sonoras, uma quantidade igual de energia sai da frente e de trás dele. Ao colocá-lo em algum tipo de gabinete, podemos redirecionar parte da energia que vem de trás dele e projetá-la para frente. Se for em um copo, direcionamos o som com mais eficiência. Ele viaja em apenas uma direção, fazendo com que pareça mais alto do que se estivesse fora dele. Falando em telefones e caixas de som, você já se perguntou por que seu celular faz com que elas produzam um zumbido? Isso pode ocorrer quando os dois dispositivos estão próximos um do outro e o smartphone está tentando enviar e receber dados. A transferência de informação produz distúrbios eletromagnéticos. Isso cria ruído no áudio, o que resulta no zumbido vindo da caixa de som. Uma maneira simples de evitar essa vibração incrível que seu alto-falante está fazendo é apenas afastar o celular da caixa de som, ou vice-versa. Isso eliminará o que é oficialmente conhecido como interferência eletromagnética. Pesquisas em toda a América mostram que, em média, 74% das pessoas possuem 2 ou mais fones de ouvido. 46% delas mencionaram que os utilizam durante mais de 2 horas por dia. Algumas pessoas escolhem os fones pela aparência, outras pela qualidade do som. Em ambos os casos, encontrar o modelo certo é importante, pois muita gente está disposta a gastar mais de $100 nisso. Os fones se tornaram um verdadeiro acessório da moda. Por isso, figuras conhecidas estão tentando causar impacto nessa indústria como se fosse a da moda. Os magnatas da música Dr. Dre e Jimmy Iovine tiveram a ideia da marca agora mundialmente famosa Beats by Dre. Um dia, em 2006, eles estavam caminhando pela costa do Oceano Pacífico discutindo sobre um negócio de tênis, pois tinham recebido uma oferta de uma grande marca daquele ramo. Após algumas discussões, decidiram que queriam algo pelo qual fossem mais apaixonados e chegaram nos fones de ouvido. A ideia da dupla se transformou em uma marca que foi comprada pela Apple em 2014 por $3 bilhões. Foi o maior negócio da história da empresa de Steve Jobs, e a Beats by Dre controlava 70% do mercado de fones no momento da assinatura. A mudança permitiu que a Apple assumisse a liderança. Em 2016, o lançamento dos famosos AirPods aumentou a vantagem. Mas como funcionam esses famosos carinhas que muitos de nós têm? Eles dependem de baterias internas para ter energia suficiente e permanecer sem fio. Na maioria das vezes, possuem baterias recarregáveis convenientemente integradas, mas às vezes continuam funcionando graças a pilhas AA ou AAA padrão. Eles recebem sinais transmitidos sem fio de suas fontes de áudio pareadas, seja o telefone ou o laptop. Esses sinais são codificados pelo dispositivo de origem e transmitidos mais comumente por meio de frequências de rádio ou transmissores com infravermelho. Os fones recebem o sinal e o decodificam em áudio. Simples assim. É música para seus ouvidos. O Eikea japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com um rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida,
paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas. Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratus vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatanas em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM! Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo tem 5.000 células urticantes. Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar. Parece que as águas vivas são as chefonas dos mares, e não os tubarões. O Glaucilla marginata é uma espécie de lesma do mar que vive perto da superfície da água. Ele nada de cabeça para baixo e dá cambalhotas para conseguir comida. E vamos admitir, parece muito fofo.
Quando algum objeto estranho entra na concha de uma ostra, seja um grão de areia, um parasita ou lixo, isso irrita as paredes internas do molusco. Como o animal não consegue cuspir a coisa, ele o envolve em finas camadas que se separam do corpo. Essas camadas peroladas se acumulam até formar uma linda pérola. No passado, as pessoas acreditavam que as pérolas eram as lágrimas das sereias. Agora sabemos que são apenas alguns detritos que foram decorados. Os golfinhos têm uma comunicação altamente desenvolvida. Eles se chamam pelo nome. Cada um deles responde a um som específico. Na maioria das vezes eles dizem: "Pare de me chamar, Flipper!" A orca é a maior das espécies de golfinhos. E as orcas realmente têm culturas diferentes. Duas orcas de grupos sociais diferentes nem entendem a língua uma da outra. Elas são o único animal conhecido por fazer isso. Será que elas desenvolveram algum tradutor do Google para os golfinhos? O camarão palhaço recebeu um nome ótimo. Ele tem faixas coloridas por todo o corpo e sempre fica fazendo pose de boxeador, pronto para atacar. A Hidatina physis é outra lesma do mar e definitivamente se parece com uma. No entanto, ela tem uma habilidade especial: cavar buracos no fundo do mar super rápido para se esconder dos inimigos. O peixe-cobra, como o nome indica, se parece muito com esse réptil, mas tem uma característica bem distinta. Ele consegue andar com suas barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um corpo d'água para outro, escolhendo os habitats que mais lhe agradem. No caminho, ele pode ficar com fome, com certeza, por isso muitas vezes devora pequenos pássaros e roedores. Porém, ele pode crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagina que estranho estar andando pela floresta e de repente ver um peixe enorme, cheio de dentes, perseguindo um coelho. Hein? A tartaruga alligator pega sua presa pescando. Sua língua parece uma minhoca e ela espera com a boca aberta no fundo de um riacho, lago ou lagoa até que algum peixe desavisado morda a isca. E aí, pronto, as mandíbulas se juntam mais rápido do que um piscar de olhos. E o jantar está servido. A Elytrephis maazi, também conhecida como água-viva de fogos de artifício, é normalmente invisível no abismo escuro onde habita, mas quando exposta à luz, ela a reflete e brilha lindamente. O engolidor negro pode ser pequeno, mas não se engane. Facilmente engole seu cachorrinho de estimação. Ele pode abrir a boca extremamente larga, conseguindo engolir presas com o dobro do seu tamanho. O peixe-tigre africano come tudo que encontra pela frente, e devido ao próprio tamanho e aqueles dentes monstruosos, você pode imaginar a quantidade de comida que ele encontra. Normalmente ele se alimenta de outros peixes, mas quando a fome aperta, pode pular para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Ele não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas pelo nome já vamos avisando que ele facilmente pode morder seu braço ou perna. Seu cérebro controla seus braços e pernas. Com os polvos, cada tentáculo é na verdade meio independente e tem seu próprio cérebro dedicado. E eles são unidos por um cérebro central maior. É como se fosse o maestro de uma orquestra. O cérebro central envia sinais de maior nível de importância para cada tentáculo, dizendo coisas como: vai para a esquerda, tem um caranguejo ali fazendo a curva. Ou: toca no pé desse humano bobo, vamos mexer com ele um pouquinho? Não importa quão inteligentes seus tentáculos sejam, o polvo ainda tem que cuidar deles o tempo todo. Você acabou de passar a manhã toda na rua fazendo suas coisas e finalmente parou para tomar um café. Entra na cafeteria mais próxima, faz seu pedido e percebe que, na verdade, precisa mesmo usar o banheiro. E é daqueles comuns com várias divisórias de sanitários. Quando escolhe a sua, a do meio, entra e a sua mente começa a se perguntar: por qual motivo as portas das divisórias têm aquele espaço entre a porta e a fechadura? E por que elas também têm aquela lacuna enorme no chão? Dá pra fazer um rufar de tambores para este momento, por favor? Bem, meu amigo, não existe apenas uma razão específica para isso, mas sim várias. Os banheiros públicos são feitos para que as pessoas passem o menor tempo possível ali. Não é para se sentir confortável ou em casa. Assim, o design teria que passar essa ideia. Aí entram as lacunas. Em alguns banheiros, elas são tão grandes que os usuários podem até se sentir constrangidos em fazer suas necessidades com aquela preocupação de que as pessoas que estão na fila os vejam. Depois, tem a questão do preço. Fazer portas personalizadas pode ficar salgado. Isso significaria tirar as medidas exatas para que as portas se encaixem perfeitamente no espaço das baias onde serão instaladas. Aí, nem todas as lacunas dos banheiros públicos são necessariamente do mesmo tamanho. Elas podem variar, mesmo que essa variação seja pequena e muitas vezes imperceptível. Portanto, esses espaços realmente ajudam a reduzir as margens de erros e a deixar a construção mais econômica para quem paga. Caso uma porta seja mais larga ou mais estreita do que deveria, a lacuna regula essas diferenças e permite a sua instalação de qualquer maneira. Há também o caso da circulação de ar.
A última coisa que se quer em um banheiro público é reter os odores, então é preciso um pouco de espaço sob e entre as portas para permitir que o ar flua. Finalmente, os espaços são uma grande medida de segurança. Eles vão sempre permitir que quem está do lado de fora veja se alguém dentro de uma cabine está se sentindo mal e talvez precise de ajuda. E sabe aquele buraco extra na parte superior da pia? Pois ele tem nome: extravasor de água, e foi projetado para evitar que a pia transborde. Portanto, caso alguém esqueça e deixe a torneira aberta por muito tempo, ou o cano fique entupido e a água não escoa pelo ralo, o extravasor entra em cena para salvar o dia. Digamos que você vai ganhar um pouco de tempo antes de ter todo o piso do banheiro alagado. Você já percebeu como pode ser satisfatório fechar a porta de um carro? Os fabricantes de automóveis dedicam muito tempo projetando esses sons. Estudos têm demonstrado que eles criam uma sensação de qualidade percebida pelo comprador. Tudo começa com a matéria-prima. Enquanto os automóveis antigos eram feitos com materiais mais pesados, as portas dos atuais são produzidas com um estanho mais leve, que pode fazer um som metálico bem desagradável quando você as fecha. Assim, as montadoras contratam engenheiros de som, o que garante que assim coloquem a quantidade exata de espuma, tapetes e estanho na composição para o barulho ser o mais reconfortante possível. E aqueles pontinhos no topo do vidro da frente do seu veículo? O padrão desses pequenos pontos pretos minimiza as distrações para seus olhos. Essa parte preta, também conhecida como frita, normalmente fica mais quente que as partes mais claras, o que evita que o para-brisa se deforme. E não, aquela aba no espelho retrovisor não é feita só para pendurar enfeites ou aromatizantes. Na verdade, é uma alavanca que permite ajustar a posição do espelho dependendo da hora do dia. Vire-a para um lado e é um modo de condução diurna. Altere para o outro e você estará pronto para dirigir com segurança durante a noite, pois assim diminui o brilho dos faróis dos carros que vêm atrás. Se você for a um supermercado que tem aqueles carrinhos que desbloqueiam ao inserir uma moeda, guarde essa informação. Há um segredo que pode ajudar. Caso esteja com as chaves de casa, verifique se alguma delas tem a cabeça arredondada. Se encontrar uma, tente usá-la para desbloquear o carrinho. Deve caber perfeitamente ali, acabando com a necessidade de carregar moedas. Porque, vamos combinar, quem ainda carrega moedas? Elevadores. Se quiser andar em um deles à sua maneira, experimente isso. A maioria tem uma combinação secreta de botões para pular todos os outros andares selecionados e ir direto para o seu. Isso pode funcionar, especialmente naqueles dias em que você apertou o 23, mas queria o 33. Na maioria dos elevadores, isso funciona pressionando simultaneamente o botão fechar porta junto com o do número do seu andar. Isso vai ajudar a chegar até lá sem parar. Alguns exigem pressionar 2 vezes os números do andar selecionado, porque isso geralmente cancela a solicitação feita antes. Enquanto outros, é preciso segurar o botão abrir porta e, em seguida, pressionar 2 vezes os dos andares que você deseja cancelar. Agora, para evitar problemas, é melhor não cancelar os andares das outras pessoas no elevador. Elas não ficarão nada felizes com isso. Lembre-se também de que existem alguns elevadores que podem não ter essa função. Para os apaixonados por mel, pode levantar a mão aí. Se o seu pote estiver cristalizado, saiba que isso é realmente um bom sinal. Significa que o produto não foi pasteurizado, ou seja, é um mel com melhor qualidade. Com a diminuição da temperatura, o ingrediente natural dele, também conhecido como glicose, fará com que ele cristalize. Agora, para aproveitar, adicione uma camada de mel cristalizado na sua aveia ou torrada e aproveite assim a doçura da natureza. E se você não gosta de mel cristalizado, coloque-o no micro-ondas por 1 minuto ou 2. Ah, o outono e inverno. Todo mundo elegante e você já sabe o que isso significa. Chinelo com meia. Com certeza. Mas não há nada mais irritante no frio do que usar o seu lindo casaco de lã e se coçar o tempo todo. Na verdade, eu consigo ser mais irritante do que isso, mas vamos falar sobre casacos que coçam. Para evitar que isso aconteça novamente, aqui está o segredo. Vire-o do avesso e mergulhe-o na água fria. Adicione 2 ou 3 colheres de vinagre e deixe descansar por um tempo. Em seguida, escorra a água. Agora, enquanto o casaco ainda está molhado, massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho por cerca de 30 minutos, pressione suavemente o excesso de água da lã e deixe secar em uma toalha. Pronto! Chega de casaco que dá coceira! Alguns restaurantes de fast food dão pequenos copinhos de papel para os clientes encherem com ketchup, mostarda ou maionese. Mas se você está comendo nuggets de frango ou tentando mergulhar seu hambúrguer no molho, sempre fica um pouco nos copos que é impossível de alcançar. Da próxima vez, tente desdobrar o copinho. Ele se transformará em um pequeno pratinho de papel. E assim, vai dar para pegar todo o ketchup que ficou no fundo. Os cadeados usados em ambientes externos devem ser limpos e lubrificados a cada 3 meses. A lubrificação regular ajuda a evitar que eles emperrem em condições de clima frio. Procure o pequeno orifício na parte inferior da fechadura. Agora borrife óleo ali e pronto, fácil de abrir novamente.
Uma coisa que muitas vezes não percebemos é aquela ponta na tampinha da pomada. Ela foi projetada para nos ajudar a romper o lacre de alumínio do tubo. Você só precisa virar a tampinha, pressioná-la no lacre e pronto. Depois de um longo dia de trabalho, nada melhor que um banho de espuma. Você abre a água quente e deixa correr por alguns minutos. Pode até acender uma vela e colocar óleos essenciais na água. Em seguida, adiciona o sabonete líquido. Aí mexe a água até que toda a superfície da banheira esteja cheia de bolhas e entra. As bolhas do banho de espuma têm uma função fundamental. Elas preservam a temperatura da água, que assim fica morna por mais tempo. Seus pés suam muito? Pergunta estranha, eu sei. Mas se você é dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Tente colocar um saquinho de chá desidratado dentro dos sapatos e guarde-os em um local seco por um tempo. Os saquinhos de chá absorverão a umidade e o cheiro das palmilhas. Eu estava aqui pensando, não deveríamos ter aprendido essas coisas na escola? Bem, de qualquer forma, se aprendeu algo novo hoje, não deixe de contar pra gente nos comentários abaixo. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque, especialmente nos dias de inverno gelado. Mas sabia que as maçanetas de latão realmente têm uma finalidade, além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre, o latão tem propriedades antimicrobianas. Isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos, às vezes em até 2 horas. Em áreas de alto tráfego, isso é ainda mais útil. Mas como o latão é muito mais caro do que outros metais, como níquel e aço, quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso, a maioria das chaves de fenda tem um segredinho. Às vezes, elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa, ajudando a dar mais torque ao torcê-la. Isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos. Isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem, e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza. Então é fácil imaginar por que a prática continuou, embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim, você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada.
Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Sobre os itens da bancada do banheiro, a escova de dente vem com um excelente sinalizador escondido entre as cerdas. Além de deixar a escova mais legal, elas também têm uma finalidade prática. A maioria vem com um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com as brancas. O corante azul vai desaparecendo, sinalizando o momento em que se deve substituir a escova. Os dentistas dizem que as escovas devem ser substituídas a cada 3 ou 4 meses, mas isso vai servir como um ótimo lembrete caso você esqueça. Ainda gosta de brincar com Lego? Eu não julgo, pois esse é um ótimo hobby para todas as idades. Observe que há um buraco no topo das cabeças das peças. Eis que você está olhando para um recurso de segurança que o pessoal da empresa projetou para evitar riscos de asfixia. O problema mais perigoso, se uma pessoa engolir qualquer uma dessas peças, é o bloqueio das vias aéreas. Colocar um orifício em cada lego ajuda o ar a fluir livremente, até que a peça possa ser removida com segurança. Hoje em dia, estamos acostumados a todos os tipos de lâmpadas modernas. Algumas tubulares, outras em forma de diamante e há aquelas torcidas. Historicamente, as lâmpadas eram redondas e a forma inicial servia para um propósito, principalmente relacionado ao fato de que as de vidro eram sopradas manualmente, o que lhes dava forma redonda para começar. A razão prática era que o filamento precisava ficar na mesma distância de todas as superfícies da esfera de vidro. A maneira mais fácil de conseguir isso era fazer o vidro na forma de globo.
Podemos dizer que os primeiros logotipos da história eram os brasões familiares. Na Idade Média, proprietários de pubs e lojas começaram a usar símbolos diversos para mostrar o que faziam e para se distinguirem dos outros que trabalhavam no mesmo ramo. Mas por que é tão importante para uma marca ter um logotipo impactante? Bem, porque a primeira impressão é a que fica, até mesmo nos negócios. Um símbolo bem feito pode enviar a mensagem certa para clientes em potencial e ajudar as pessoas a se interessarem pelo negócio, antes mesmo de conhecê-lo. Com tantos logos para olhar hoje em dia, principalmente com o surgimento do e-commerce, é fácil deixar passar significados e símbolos ocultos nos produtos. O logotipo da Pizzaria Domino também diz muito sobre o passado da empresa. Como seu nome sugere, tem uma peça de dominó no design gráfico da marca. O plano inicial era acrescentar um pontinho a cada vez que uma nova loja fosse aberta. Mas a companhia cresceu tanto que os pontos não caberiam no design. Então os 3 pontinhos que vemos hoje estão lá para lembrar os clientes das 3 primeiras lojas da rede de pizzarias. Quando você olha para o da Beats, a primeira coisa que vem à mente é a letra B, e com razão, mas tem um significado oculto aqui também. O círculo vermelho representa a cabeça de uma pessoa, enquanto a letra B simboliza um fone de ouvido. Outra marca voltada para o cliente é a da LG. A empresa fez um símbolo que inclui tanto as iniciais de seu nome, Lucky Gold Star, quanto o lema atual da marca, Life's Good. Se observarmos com cuidado, veremos que ali não há só as letras L e G, mas também uma carinha feliz. A empresa pode ser uma das fabricantes de jeans mais famosas do mundo, mas sua identidade visual também esconde alguns detalhes. O logo da Levi's é feito com formato de bolso e é encontrado em cada calça da marca. O da FedEx também é bem legal. À primeira vista, parece que as palavras Fed e X estão escritas juntas, com 2 cores contrastantes, roxo e laranja. Mas se olhar mais de perto, entre as letras E e X, você verá que o espaço negativo entre elas forma uma seta que aponta para a direita. Isso simboliza movimento e agilidade. O grupo Unilever possui uma quantidade gigante de marcas espalhadas mundo afora, mais de 400. Então não é à toa que a letra U do logo seja composta por muitos símbolos diferentes, como uma flor, uma colher ou um passarinho. Isso é feito para mostrar o tanto de coisas que a companhia fabrica, desde alimentos a itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. A NBC, ou National Broadcasting Company, é uma rede norte-americana de rádio e televisão cujo logotipo é muito interessante. Ele é brilhante, colorido e chama a atenção. Mas por quê? Bem, a rede foi criada mais ou menos na mesma época em que a televisão começou a se popularizar. O logotipo com formato de passarinho simboliza as 6 primeiras divisões da rede. E as cores também são lembrete para os clientes de que ela é orgulhosa como um pavão de seus programas. O da Evernote é outro desses designs que claramente mostram a proposta da marca. Apesar de a fonte usada ser relativamente simples, à esquerda da palavra Evernote fica a cabeça de um elefante. Esse animal é um famoso símbolo de boa memória, e o formato da orelha é curvado, como se fosse um post-it. Uma sacada de mestre para demonstrar um app feito para organizar a vida e tomar notas de tudo, não é mesmo? O da Cisco vem com um segredinho também. A fonte é bem minimalista, mas as linhas acima estão lá para representar a ponte Golden Gate, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. O primeiro CEO da empresa, um homem chamado John Morgridge, pensou que essa seria uma forma de enfatizar o movimento rumo ao futuro e a junção entre 2 mundos. O logotipo da Amazon está em todos os lugares hoje em dia, mas tem um detalhe pequeno nele que a maioria das pessoas provavelmente não percebe. É a seta conectando as letras A e Z, aquela com um formato de sorriso. Ela está ali para mostrar que a companhia possui uma gama completa de produtos, de A a Z. A Audi é uma daquelas marcas que gostam de mostrar sua história. Os 4 pequenos círculos entrelaçados são um lembrete das 4 empresas que antes faziam parte do conglomerado: a DKW, Horch, Wanderer e Audi. Tem uma história legal por trás do símbolo da Baskin-Robbins também. Entre as letras B e R, no meio, é possível ver o número 31. Mas por quê? É que a companhia possui 31 sabores originais de sorvete. Acho que já provei quase todos. Muitas empresas por aí gostam de dar um toque vintage a seus logos.
e a Picasa é uma delas. Antes de termos câmeras digitais e uma foto perfeita com apenas um clique, as analógicas tinham uma coisinha chamada obturador. Essa peça se abre para deixar a luz passar, expondo o filme e criando a fotografia. O logotipo é isso: um obturador lindamente colorido de vermelho, azul, verde, roxo e laranja. O da 7-Eleven tem uma sacada legal que pode ter passado despercebida por você. O N no fim da palavra é minúsculo, diferentemente do restante das letras, que são maiúsculas. Dizem que a esposa do presidente da empresa, nos anos 60, quis deixar a marca menos engessada. Ela acreditava que a fonte totalmente em maiúsculas demonstrava muita rigidez. Além disso, quis tornar a aparência total do símbolo mais fluida. Um designer gráfico encontrou uma solução, trocando o N maiúsculo por um minúsculo no fim da palavra. Mas quando pronunciamos, acabamos tirando o N, não? O som N nem sai direito, ou não. Quem adora chocolate deve conhecer o Toblerone. Você já notou todos os detalhes complexos desse logotipo? A cidade de Berna, na Suíça, onde a empresa foi fundada, também é conhecida como a Cidade dos Ursos. Quem vai até lá vê que esses animais estão por toda parte, desde o brasão de armas municipal até as latas de lixo. O chocolate Toblerone possui formato de montanha, por isso tem uma no logo. Mas possui também um urso escondido lá, no espaço negativo. O logotipo da Chick-fil-A é um daqueles que vão direto ao ponto com sua imagem. O C representa as galinhas, ou chicken em inglês, mas a letra também tem formato de galinhas, se você observar com atenção. Outro ótimo exemplo de uso criativo do espaço negativo é a marca da Fórmula 1. Entre o F, que representa a palavra fórmula, e as linhas horizontais que simbolizam as chamas vermelhas, o número 1 está inteligentemente escondido. Aposto que você não tinha visto isso. Uma das maiores marcas esportivas, a Adidas, tem um mistério. À primeira vista, o logo é composto apenas por 3 linhas verticais. Mas a figura toda se parece com uma montanha, não? Ela está lá para simbolizar o esforço que os atletas precisam fazer para chegar ao topo. Ou seja, igual a uma escalada. O logotipo da IBM também tem algo a declarar. As 3 letras do nome da empresa, I, B e M, foram compostas por linhas horizontais para simbolizar velocidade e dinamismo. Estes são alguns dos principais valores da companhia e são muito importantes para seus fundadores. Com um símbolo legal, a Ray-Ban se tornou uma marca famosa de óculos de sol. Só para garantir que você não vai se esquecer do que ela realmente faz, o B possui formato de um óculos. Fonte mundial e virtual de informações, Wikipedia tem um logotipo para combinar com a identidade da marca. O globo é composto por um monte de peças de quebra-cabeças, cada uma com um símbolo diferente, e também por peças que faltam. Isso conta a história da missão da empresa sem precisar de uma única palavra. Esses são mestres na arte de contar histórias, hein? A Subway é uma daquelas marcas que tem uma excelente combinação de logotipo e nome, feita para simbolizar que você pode fazer uma deliciosa refeição a qualquer momento. As setas das letras S e Y se parecem com as direções encontradas nas estações de metrô. Não tem como não reparar nos 2 pedaços de chocolate no símbolo dos Kisses da Hershey. Mas sabia que tem mais um lá? Olhe mais de perto. Ele está escondido entre as letras K e I. Se você já redecorou uma casa ou planejou um casamento, provavelmente já usou o Pinterest para armazenar e compartilhar ideias. O logo é a letra P dentro de um círculo vermelho. Mas olhe novamente, este P parece um alfinete. Para um olhar destreinado, o da Orquestra Sinfônica de Londres parece uma linha vermelha com curvas esquisitas. Mas na verdade, simboliza um maestro. Outra marca que possui imagens ocultas é a Magic Coffee. A xícara de café no topo do nome tem formato de chapéu. Ok, agora fiquei com fome. Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão, por mais inútil que pareça. Na verdade, é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI, sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais, transmitindo a EMI. Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do micro-ondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor, ao contrário dos retangulares e quadrados.
Quando você coloca recipientes desses formatos no forno, a energia fica concentrada nos cantos, em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos. O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada, mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente, ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão, mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor, liberando-o pela porta entreaberta, confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças. Mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza, fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças com manchas à base de proteínas, como de ovos, por exemplo, devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes, fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio, ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente, aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias. Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e esfregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar, portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo, e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal, garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta. Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque deixar sua marca na parede. Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar.
Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com WD-40 ou lubrificante. Sim, todos sabemos que devemos tê-lo em casa, mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros, além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda, tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão, pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. 3 canos cilíndricos podem fazer muita diferença, independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e, em seguida, empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os 3 canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva, prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas, prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes, então você acaba nunca usando tudo de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita, cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. As classificações por estrelas dos hotéis nem sempre são confiáveis, pois os sistemas de avaliação variam entre os países. Na Itália, por exemplo, um hotel pode receber 5 estrelas só por ter recepção 24 horas e recepcionistas que falam 3 idiomas. Em vez de pesquisar por estrelas, verifique as avaliações e os comentários. Reservas de última hora também podem resultar nas melhores tarifas. Se a sua estadia não for urgente, tente reservar a hospedagem no dia do pernoite. Se o hotel não estiver cheio, você provavelmente conseguirá um desconto. Os gerentes de hotéis reduzem as tarifas na última hora para ocupá-los. Normalmente também é melhor reservar direto com o hotel. Sites de terceiros geralmente têm os piores quartos, ou os que sobram. Os hotéis também costumam oferecer uma tarifa reduzida se você reservar direto com eles. Isso ocorre porque os sites de terceiros cobram uma taxa do hotel. Quando estiver no balcão de check-in, é provável que os funcionários do hotel já o reconheçam. Muitos, especialmente os mais sofisticados, farão uma pequena pesquisa nas redes sociais dos seus hóspedes. Embora isso pareça um pouco assustador, é apenas para que possam ver quem você é e para tornar sua estadia mais confortável. Se a sua chave tiver uma faixa magnética, certifique-se de não colocá-la perto do seu celular ou da carteira. Um ímã forte, como o do seu telefone, pode desmagnetizar seu cartão-chave, o que significa que não conseguirá entrar no quarto. Agora que você fez o check-in, vamos para o seu quarto. Eles estão te observando enquanto você está no quarto e no banheiro. Não estou falando do seu filho de 3 anos. Uma das últimas coisas em que você pensa quando sai de férias é se o quarto em que você está hospedado tem câmeras escondidas por todo o lugar. Para começar, olhe nos pontos mais óbvios do seu quarto de hotel para ver se consegue encontrar câmeras escondidas. De acordo com alguns especialistas, se você não conseguir encontrar nada à vista, usar seu smartphone é suficiente para uma varredura básica. Cada câmera tem uma lente, e toda lente reflete a luz. Portanto, uma maneira rápida de verificar se há câmeras escondidas é fechar todas as cortinas e desligar as luzes. Use a lanterna do seu telefone para apontá-la para locais ou objetos em potencial em que a câmera oculta possa estar. Um dos pontos aparentes é o detector de fumaça no teto. Pegue uma cadeira e aponte a luz diretamente para ele, e tente ver se há alguma luz vermelha ou azul refletida. Você terá que fazer isso lentamente, pois a luz precisa atingir a lente no ângulo certo para que você veja um reflexo. Mesmo um quadro no quarto pode ser um local em potencial para uma câmera escondida. Outros objetos podem ser lâmpadas, um buraco na parede ou algum lugar dentro do armário. Outro lugar assustador é o espelho do banheiro. Esse é difícil de detectar, então você terá que ser paciente ao inspecioná-lo. Você também pode usar a câmera do telefone para detectar câmeras de vigilância que espionam você à noite.
Essas câmeras secretas emitem luzes infravermelhas que o olho humano não consegue ver. Você também terá que desligar as luzes e colocar a câmera no modo selfie. Na maioria dos smartphones, a câmera traseira tem um filtro infravermelho, mas a frontal não. Você pode tentar apontar um controle remoto da TV para a câmera frontal e pressionar qualquer um dos botões para ver você mesmo. Se vir uma luz vermelha brilhante na tela, significa que está funcionando. Tudo o que você precisa fazer é mover sua câmera no escuro para ver se consegue encontrar uma luz brilhante ao redor. Será bom fazer uma segunda varredura para ter certeza de que você não deixou passar nada. Uma das melhores coisas que você pode fazer é baixar um aplicativo que mostra quais dispositivos estão atualmente conectados ao Wi-Fi que você está usando. Ele pode mostrar quais smartphones, laptops, smart TVs e, na pior das hipóteses, câmeras ocultas estão conectadas. Um scanner de radiofrequência pode detectar uma câmera sem fio no quarto, mesmo que ela esteja conectada ao próprio Wi-Fi dela. Pode ser desafiador, no entanto, por causa de muitos dispositivos sem fio superlotando as ondas de rádio. Você pode captar sinais aleatórios mesmo se desligar todos os seus dispositivos e quaisquer emissores de sinais sem fio. Outra técnica que você pode usar é desligar o Wi-Fi ao entrar no quarto do hotel. A maioria das câmeras está conectada ao Wi-Fi, então elas não funcionarão mais. Se você receber uma ligação da recepção dizendo que o Wi-Fi está desligado no quarto, isso pode ser um sinal de alerta. Não há motivo para eles saberem se o Wi-Fi foi desligado propositalmente. Isso pode significar que as câmeras estão conectadas no Wi-Fi local. Quando você se conectar ao Wi-Fi do seu quarto de hotel pela primeira vez, tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais. E o quarto em geral? Se você não estiver satisfeito com ele, poderá facilmente pedir para mudar. Se houver outros quartos disponíveis, o gerente terá prazer em ajudar. Depois de se instalar, você vai querer ir ao banheiro para conferir todos aqueles produtos em miniatura. Mas enquanto você pode pensar que está sendo aproveitador ao levar os shampoos gratuitos, os hotéis realmente querem que você os leve. Os itens contêm o logotipo deles, então você está basicamente fazendo propaganda gratuita se os colocar na sua casa. Já roupões e toalhas são outra história. Muitos hotéis estão colocando chips de radiofrequência para rastrear itens roubados. Pasta de dente é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do quarto de hotel. Para os hotéis econômicos, geralmente é muito caro comprá-las. Para hotéis de luxo, é o contrário. Muitas vezes eles não conseguem encontrar um fabricante de pasta de dente que seja chique o suficiente para oferecê-las em seus quartos. Você também pode perceber um telefone aparentemente aleatório ao lado do vaso sanitário. Mas, na verdade, ele é um requisito da AAA, Associação Americana de Automóveis, para que os hotéis recebam uma classificação de 4 diamantes. Ele também funciona como um elemento de segurança. Se você escorregar no chão molhado ou ficar preso no banheiro por algum motivo, pode facilmente pedir ajuda. Agora você está pronto para relaxar na cama e alugar um filme para assistir. Mas não tente ser espertinho e alegar que clicou nele por acidente para não ter que pagar. Os funcionários da recepção do hotel conseguem ver por quanto tempo você assistiu ao filme. Então, se clicou e saiu depois de alguns segundos, eles vão acreditar em você, mas não vão acreditar se tiver assistido até o final. Quer tomar uma bebida enquanto assiste ao seu filme? Certifique-se de verificar os lacres dessas bebidas do frigobar. Hóspedes malandros costumam beber as garrafas e preenchê-las com água. Dessa forma, eles não pagam a taxa e você pode ser cobrado se a equipe de limpeza não notou antes. Sim, uma lata de refrigerante pode custar o dobro do que você pagaria no posto de gasolina, mas você não quer ser colocado na lista de hóspedes indesejados do hotel. Organizar cuidadosamente suas toalhas usadas não é a melhor coisa a fazer em um hotel. Você simplesmente não está ajudando. A regra geral é: jogue-as em algum lugar, como no chão do banheiro ou na banheira. A equipe vai entender que elas precisam ser trocadas. Se você as mantiver arrumadinhas e dobradas, a equipe pode simplesmente entender errado e deixá-las como estão, pensando que ainda estão novas. Você está em uma viagem econômica e levou alguns eletrodomésticos para cozinhar ali mesmo no hotel. Não é grande coisa, mas se tiver apenas uma tomada e você quiser ferver ovos na sua jarra elétrica, talvez não faça isso. Primeiro, você nunca sabe qual a capacidade da tomada. Isso pode até disparar o alarme de incêndio do hotel. É melhor optar por sanduíches ou algo assim. Pegue qualquer papel, limpe o café que porventura derramou, mas não arrume a cama. A equipe irá substituir os lençóis de qualquer forma. Além disso, se você arrumar a cama logo depois de se levantar, estará apenas proporcionando um lindo ambiente escuro para pequenos ácaros.
Procure sempre hotéis que incluam café da manhã. Geralmente é bem mais caro tomar café da manhã em um restaurante próximo, e você provavelmente não saberá onde ir. É muito melhor pegar o buffet de café da manhã do hotel, com café, queijo, presunto, torradas, frutas. Se você caprichar, ficará muito satisfeito, e às vezes nem precisará almoçar cedo. Claro, você pode ferver água para um macarrão instantâneo, mas se quiser uma fatia de torrada fresquinha e crocante, nunca tente fazê-la com o ferro de passar. Parece loucura, mas algumas pessoas já tentaram até aquecer pizza congelada com um secador de cabelo. O que aconteceu? Acabaram tendo que procurar outro hotel em um restaurante de verdade. Essa é demais, mas lá vai. Ninguém deve ferver suas meias ou qualquer outra peça de roupa na jarra elétrica do hotel. Alguns gerentes hoteleiros afirmam já ter visto isso acontecer. É só enviar suas roupas para o serviço de lavanderia. Aqui vai o enigma. Qual cidade dos Estados Unidos é tão amada que seu nome deve ser repetido 2 vezes? Você adivinhou. Nova York, Nova York. Mas a questão é, quanto de Nova York nós realmente conhecemos? Estou falando da cidade que existe embaixo dela. Que tal vir comigo para um passeio subterrâneo pela Big Apple? Então pegue uma lanterna, porque já vai escurecer. Começaremos no coração de Manhattan, em frente ao edifício romântico da prefeitura. Acredite ou não, sob nossos pés fica a estação de metrô mais antiga da cidade, conhecida como Old City Hall. Ela foi inaugurada no dia 27 de outubro de 1904, em uma noite de grande festa para os nova-iorquinos. As pessoas estavam super animadas. Algumas passaram a noite inteira indo e voltando nos trens. Antes disso, os moradores circulavam em carruagens puxadas por cavalos. Não foi à toa que o metrô fez tanto sucesso. Você pode se sentir como um viajante do tempo entrando na Old City Hall. A arquitetura é deslumbrante e única. Com certeza, não se fazem mais estações de metrô como esta. Uma curiosidade, hoje ela custaria cerca de 6 milhões e 200 mil dólares. Antigamente, havia dezenas de candelabros de latão pendurados ao redor. Era um dos poucos pontos da cidade com eletricidade funcionando. Sem falar nos novíssimos arcos de azulejos multicoloridos e tetos de vitrais que podem ser vistos ainda hoje. Impressionante, né? Se decidir passear pelos trilhos, você pode se divertir. A parte subterrânea de Nova York é tão fascinante quanto a cidade acima do chão. Mas uma coisa que é certa são os bastidores do funcionamento da Big Apple. Embaixo é possível ver 1 ou 2 tubos de correio pneumático, que foram construídos em 1800 e funcionaram até a década de 1950. Eles eram responsáveis por distribuir a correspondência das pessoas através das diferentes agências dos Correios. As cartas voavam a uma velocidade impressionante de 55 km por hora. Isso é quase tão rápido quanto um corredor profissional. Com certeza parece um sistema útil. Mas vamos combinar que é meio estranho imaginar a correspondência das pessoas voando a cerca de 5 metros no subsolo. De volta ao nível da rua, vamos passear pelas sofisticadas avenidas Lexington e Park. Se você olhar para cima, verá o famoso Hotel 5 Estrelas Waldorf Astoria. Muitas celebridades ficaram ali, incluindo John Lennon e Yoko Ono, além de presidentes, como Franklin Roosevelt. É por isso que o hotel tinha uma infraestrutura secreta para as pessoas entrarem e saírem escondidas. Sob o prédio, um túnel conhecido como Trilho 61 ligava o Waldorf Astoria à estação Grand Central, e foi desativado no final dos anos 70. Mas há quem diga que o artista Andy Warhol deu uma festa lá nos anos 80. Aposto que foi incrível. Para a próxima parte de nossa visita, teremos que pegar o metrô para a parte alta da cidade. Vamos desembarcar na rua 125, na pitoresca orla do Parque Riverside. Aqui, há trilhos abandonados de uma antiga linha de metrô. Se você os seguir, chegará a uma galeria de grafite subterrânea, também conhecida como Túnel da Liberdade. O nome é uma homenagem ao grafiteiro dos anos 80, conhecido como Freedom, que significa liberdade em inglês. Ao explorar esses túneis, veremos mais de 40 peças de grafite que ele pintou ao longo de 15 anos. Há pinturas de James Dean, da Mona Lisa e até um autorretrato do próprio Freedom. Seguindo em frente, vamos passear um pouco pela parte norte de Nova York. Caminhar no Parque Van Cortlandt será como andar pelo interior do estado, mas acredite, você ainda está na cidade. Ao longo do percurso, encontrará algumas grandes torres de ventilação feitas de pedra. Elas já fizeram parte da antiga infraestrutura de Nova York e compõem os restos do que costumava ser o aqueduto de Croton.
Em 1800, o abastecimento de água local fluía através de um túnel subterrâneo de 65 km de comprimento, fazendo todo o percurso do rio Croton, no norte de Nova York, até o Parque Bryant, no centro de Manhattan. Ah, sim, e eu não poderia deixar de dizer que este não era de fato um parque. Ao invés disso, abrigava uma estrutura de pedra gigantesca que parecia muito com algo que os antigos egípcios poderiam construir. Essa estrutura de aproximadamente 16 mil metros quadrados servia como reservatório de água da cidade. Tinha até um caminho no topo para que as pessoas pudessem desfrutar de um agradável passeio à tarde enquanto observavam as águas cristalinas do reservatório. Agora, toda essa exploração pode ter deixado você com fome, mas não se preocupe, nossa próxima parada inclui um programa saboroso. Teremos que sair de Manhattan e seguir para o Brooklyn. Caso você não saiba, a cidade de Nova York é composta por 5 bairros: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island e Brooklyn. Crown Heights, essa é a nossa próxima parada. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que por baixo dessas ruas existem cavernas cheias de queijo envelhecido? Que coisa bem parisiense, não? Para chegar lá, você terá que passar por um prédio centenário que agora funciona como um espaço de escritórios. Talvez dê um oizinho para todos os trabalhadores e desapareça em uma das escadas que levam para 10 metros abaixo do solo. Você não vai precisar de uma lanterna para isso. As cavernas são iluminadas e renovadas e podem conter até 10 mil quilos de queijo. Mas ei, o cheiro pode ser meio ruim. Essa é a principal razão pela qual os fabricantes decidiram usar túneis subterrâneos para curar seus produtos. Depois de 1 ou 2 pedaços de um queijo delicioso, vamos continuar. Enquanto ainda estiver no Brooklyn, você pode ver centenas de moradores curtindo um dia ensolarado na piscina do Parque McCarran. Ela é uma grande atração, tendo 3 vezes o tamanho de uma olímpica. Como bom explorador de Nova York que está se tornando, você pode até dar um mergulho. Mas ei, tem uma parte muito mais interessante nessa atração. A piscina foi construída no início de 1900, só que foi fechada nos anos 50. Durante esse período, exploradores urbanos descobriram uma rede de túneis subterrâneos logo abaixo dela. E claro, você pode encontrar uma entrada secreta e dar uma olhada ali, onde verá não apenas o sistema de filtragem e aquecimento da piscina, mas também muitos grafites desde o momento em que o local foi abandonado. Legal! Essa pergunta pode parecer estranha, mas você já viu uma vaca em Nova York? Eu com certeza não. Bem, talvez exista uma razão para isso. Aparentemente, a cidade ainda tem túneis subterrâneos que foram construídos para o transporte de gado. Uma vez que Nova York começou a encher de automóveis, as vacas se tornaram um empecilho para o tráfego, até que uma passagem com 60 metros de comprimento foi construída abaixo da Rua 12, para levar o gado que era transportado de Nova Jersey. Hoje em dia, você não poderá visitar esse lugar pessoalmente, pois o túnel foi provavelmente destruído. Mas os historiadores encontraram plantas provando sua existência. Para adicionar à lista, os arqueólogos descobriram um fóssil muito peculiar há algum tempo. Agora, imagine descascar as camadas do solo da cidade. Primeiro, a 40 centímetros, você encontra uma camada de fios. Estou falando de cabos de TV, eletricidade e tudo mais. Cavando mais fundo, a 1 metro, há canos de água e esgoto. Mas então, 5 metros sob a superfície de Nova York, os escavadores encontraram um naufrágio fossilizado. Ele fica logo abaixo da Rua Broad, onde uma vez havia águas rasas. Com 27 metros de comprimento e 8 de largura, acredita-se que os destroços são de 1600. Ah, e isso não é tudo. No cruzamento das ruas Bowery e Canal, os engenheiros se depararam com uma sala com paredes e teto cobertos de espelhos. Ninguém conseguiu explicar a existência desse lugar bizarro ainda. Nossa visita subterrânea Big Apple está chegando ao fim, mas com certeza fizemos mais do que uma visitinha superficial. Antes de terminarmos, vamos aproveitar o melhor que a culinária local tem a oferecer: um bom e velho bagel. Quem sabe, talvez da próxima vez, façamos isso em Paris ou até mesmo em Londres. Até breve, explorador! Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de 1 metro de altura. Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é 2 vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos, e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis, para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto,
enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes, em sua maioria, têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto, e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como o cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é, na verdade, sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo. Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado, mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje. E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete?
Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Ok, eu admito, balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou, aliás, ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento, mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Joly, que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de têxteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia, tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado, Joly notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia a seco. Um feliz acidente, se eu posso dizer isso. Agora, este eu amei. Você sabia que os palitos de fósforo eram inicialmente chamados de luzes de fricção? Ou pelo menos foi assim que seu inventor, um químico chamado John Walker, os chamou em 1826. Um dia, ele acidentalmente raspou um bastão revestido de produtos químicos em sua lareira e percebeu que eles se acenderam e criaram uma faísca. Inicialmente feitos de papelão, eles foram feitos com talas de madeira e lixa. Na década de 1940, um homem chamado Harry Coover se deparou com uma formulação química que parecia grudar em tudo o que tocava. A comunidade científica na época não deu muita atenção para isso, já que a fórmula não parecia ter muitas aplicações no momento. Foi apenas em 1951 que ele olhou um pouco mais para a fórmula e decidiu reaproveitá-la, junto com um colega pesquisador da Eastman Kodak, chamado Fred Joyner. Eles deram um nome completo adequado, mas você deve conhecê-la pela versão mais curta, a Super Bonder. Ela tem tantos usos nos dias de hoje que é difícil acreditar que não foi criada de propósito. Em 1903, um cientista chamado Edward Benedictus derrubou um frasco por acidente. Ele olhou para baixo e ficou surpreso ao ver que os objetos de vidro tinham acabado de rachar um pouco, mas mantiveram sua forma. Ele esperava que o objeto se quebrasse em 1 milhão de pedacinhos. Curioso sobre esse recurso oculto, ele estudou e descobriu que o que restava mantendo o vidro unido era uma substância que reveste o interior do vidro. Tadá! Foi assim que a humanidade criou o vidro de segurança.